teremos uma live falando da importância do brincar. Estamos aqui agora. Bom dia, Ana, tudo bem? Tá bem, e você? Então tá bom. Estamos aqui no friozinho em São Paulo. E vocês aí em Portugal? Está muito calor, calor demais para a altura até. Está tudo muito quente e depois a maior parte de nós ainda estamos fechados em casa, portanto ainda é mais difícil com este bom tempo ficar em casa, sobretudo para as crianças, não é? Sim, sim. Sim, mas difícil. Nós aos pouquinhos aqui, como as coisas parecem estar a melhorar, já podemos ir à rua, portanto também é bom para as crianças irem gastando energia. Ficam completamente encharcadas porque estão muito mais, eu acho mais de 30 graus, sem dúvida. Nossa, nós estivemos aqui, eu estou quase há 80 dias em casa, né? E tivemos dias maravilhosos sem poder sair, olhando os dias maravilhosos pela janela, né? Que é o jeito que a gente pode fazer. Mas agora começou a esfriar também, mas com essa quarentena, São Paulo, que era uma cidade vida, sem poluição, também sem gente, para aproveitar os parques, para aproveitar, enfim, respirar o ar puro. Claro, mas enfim, nós aqui também tivemos, não se via ninguém na rua, mas eu acho que também isso foi a chave para que as coisas melhorassem aqui em Portugal, não é? Portanto, as escolas de primeiro ciclo, eu acho que é do ensino básico e elementar no Brasil, se eu não estou em erro, vão continuar fechadas. Abrir são as aulas para os mais pequeninos, portanto, até aos 6 anos. Segunda-feira já vai abrir o pré-escolar, o que foi bastante interessante, porque a recomendação da Direção-Geral de Saúde é que se use muito o exterior, portanto, porque a transmissão é provavelmente mais forte em sala de aula, não é? Quando as crianças... Portanto, para distanciar, eu acho que há muitas crianças e muitas educadoras que agora vão passar o dia a brincar no exterior da escola, o que é bastante positivo, tendo em conta esta altura que estamos a viver, não é? Se nós podemos retirar alguma coisa de positivo, vai ser esta nova forma de viver, também brincar, por exemplo, mais no exterior do espaço e não tanto dentro da escola. Sem dúvida. Aqui não há previsão para abertura ou reabertura das escolas, né? Ontem tivemos ainda a extensão da quarentena até dia 15 de junho e provavelmente, talvez as escolas voltem em agosto, porque julho aqui é férias, né? Então, não sei como as escolas vão se organizar, cada uma está tentando reorganizar o calendário da melhor maneira possível, mas o que a gente puder fazer para ajudá-los, né, a nova, digamos assim, né, a gente pode fazer. E uma das coisas importantes que nós podemos celebrar é que essa Semana Mundial do Brincar tem tido muita aceitação por parte de muitos profissionais, tanto da área da educação, da saúde, do lazer, da cultura, porque neste momento o brincar tornou-se uma ferramenta para a saúde mental, né? E aí que eu acho que a gente vai começar a nossa live exatamente nesse sentido. Primeiro, deixa eu contar para as pessoas que estão entrando aqui para compartilhar e estar conosco nessa live. Estou vendo que existem várias pessoas, amigos, colegas da profissão que já entraram aqui. Eu estou falando com a Ana da diretoria da Associação Internacional de Brinquedotecas, a ITLA, que na verdade atua em muitos países e que atualmente ela está no Departamento de Atividade Lúdica do Instituto de Apoio à Criança em Portugal, com a sigla IAC, para que vocês possam também seguir
existem muitas coisas interessantes, eu a descobri há pouco tempo, já estou seguindo e compartilhando muito do que você coloca. Ana Lourenço, é um prazer estar aqui com você e eu, como representante aqui da ABRE, faço parte da diretoria da Associação Brasileira de Brinquedotecas e estamos comemorando essa semana, a Semana Mundial do Brincar. Ontem foi o Dia Mundial do Brincar, né? E hoje, na sexta-feira, nós estamos finalizando as comemorações, agora às 10 da manhã, seja a primeira de muitas profissionais, colegas, interessados, famílias possam assistir e aprender um pouquinho com você também, né? Vamos começar, Ana, falando um pouquinho do brincar, que promove a saúde, não só a saúde física, mas a mental, a social, a emocional, né? E, evidentemente, acaba também sendo o brincar uma boa vacina para a saúde. Gostaria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre isso. Vera, deixa-me aproveitar também para agradecer o convite que a ABRE me fez, não é? Eu já tive o prazer de conhecer muitas pessoas da ABRE em conferências exatamente aí, quando ainda havia esta possibilidade de nós estarmos todos juntos, tivemos na Holanda, eu acho que. Mas de qualquer das formas a relação entre a ABRE e entre o Brasil e Portugal já é algo que há muito tempo, não é? Eu e as minhas colegas do Instituto Apoio à Criança somos as discípulas da Natália Pais, que vocês conhecem, não é? Sim. Que era uma presença muito importante para nós e também no Brasil. Nós estamos aqui um bocadinho a continuar o legado que a Natália nos deixou, e é muito bom para nós que esta relação continue. Dar-vos os parabéns também porque eu tenho seguido que as vossas iniciativas todas, seja os diretos, seja os vídeos, seja este desafio permanente que vocês fizeram na Semana do Brincar, a todos aí no país, não é? Eu ia começar também por partilhar com vocês que em relação à ITLA, nós tínhamos um outro tema para o Dia Mundial do Brincar, acho que ainda chegou a sair, não é? Que era exatamente o brincar locais de saúde. Tivemos que pôr a nossa atitude lúdica aqui um bocadinho também a funcionar e mudar de um dia para o outro este tema. De certeza que ele para o ano vai sair também como nós o tínhamos imaginado, porque a mensagem de que brincar é saúde não é só uma coisa de agora, não é? Faz ainda mais sentido agora, mas é muito importante que este direito da criança seja visto, a par da saúde, da educação e do amor e do afeto, não é? Como algo fundamental. E fundamental não é só porque as crianças se divertem, e elas divertem-se muito, felizmente, não é? Os adultos é que já se esqueceram um bocadinho de quão divertido é brincar. Mas dizer aos adultos que, para além de que as crianças têm muito prazer a brincar, elas desenvolvem a sua vida através do brincar, não é? Todos nós que trabalhamos na área do brincar, para que pelo menos aqui em Portugal, há muita preocupação com o distanciamento social agora que as coisas estão a abrir, como é que as crianças vão aprender e recuperar este tempo em que supostamente não aprenderam aqueles conteúdos formais na escola, não é? O meu maior receio é que o brincar vai ser uma forma até para elas ultrapassarem o trauma que estão a em casa, não é? E com trauma não quer dizer, mas nenhuma criança que está fechada em casa há 2 meses e meio, como as nossas aqui em Portugal estão, pode estar bem, não é? Umas estão com dos educadores, dos professores, dos avós. Há muitas crianças em Portugal que também estão longe dos avós, porque como os idosos são uma população muito vulnerável, têm que estar ainda mais recolhidos, não é? Portanto, obviamente que estes meses vão ter algum impacto na criança, e nós vamos conseguir ver esse impacto através da forma como ela brinca. Portanto, neste regresso à escola, seja aqui, que vai ser para a semana, seja aí no Brasil, que se espera que seja em setembro, como a Vera disse, o brincar vai ser uma forma de terapia. E os profissionais, os brinquedistas aí, os bibliotecários, vão ser pessoas fundamentais
para que as crianças ultrapassem esta fase da forma mais saudável possível. E nós sempre que falamos aos professores, aos educadores em geral, a importância do brincar dentro e fora, né? A importância do contato ao ar livre, brincando, gastando, entre aspas, o tempo mais importante, usufruindo desse tempo da infância, que é muito importante, brincando. Hoje, mais do que nunca, quando essas crianças voltarem às instituições educacionais, é preciso repensar que não é um momento para acumular conteúdos, não é momento para dar atividades que possam recuperar de pedagógicas que são organizadas num currículo anterior. Agora é o momento, como você bem disse, de dar oportunidades para iniciarem situações para que elas possam entender e rever. Inclusive, algumas medidas terão que ser tomadas também, né? Quanto à higienização de brinquedos, higienização do espaço escolar, enfim, as crianças não... Acho que vai ser impossível impedir que uma criança abrace o seu coleguinha quando retomar, não é verdade? Porque todas estão sentindo muita falta desse contato, porque sempre, como brincar tem um aspecto importante que também é a socialização, né? As crianças agora em casa, um pouco afastadas dos seus colegas, quando retornarem, não tem como você não deixá-los ou permitir que tenha uma demonstração de afeto, né? Porque o brincar com afeto também faz bem para a saúde, né? Claro que sim. E nós ficámos muito contentes, Vera, porque a Direção-Geral de Saúde lançou agora essas orientações que a Vera estava a falar. Óbvio que há muitos cuidados de lavagem das mãos, de trocar os sapatos que a criança usa no jardim de infância, que são todos os dias lavados. Os adultos vão estar de máscara, os profissionais vão estar de máscara, e isso é logo algo que foi muito polémico aqui em Portugal, mas pelo menos da experiência com os mais pequeninos até aos 3 anos, as crianças têm sabido gerir essa questão da máscara, embora ao início, e eu tenho filhos pequeninos e também vejo, os meus filhos estranhavam muito quando me viam de máscara, e agora até já é uma brincadeira para eles, não é? Eles não as podem usar, mas já sabem, é mãe, portanto, eu acho que nós também temos que estar crentes de uma coisa que os adultos esquecem, que é a criança tem muitas capacidades, é também deixá-la ir gerindo esta situação que é nova para todos, para o adulto, criança, mas elas vão ser capazes também de gerir se tiverem, eu acho que 2 coisas e todas ligadas ao brincar. É a liberdade, não é? Nós agora vamos sair de casa, vamos ter a liberdade de estar num espaço exterior outra vez, mas ter liberdade de brincar de uma forma que sejam elas a iniciar, não é? Esta ideia de que o adulto é que tem que deixar também tudo muito estruturado, a atividade lúdica supervisionada, eu acho que não faz sentido, já não fazia antes e agora ainda mais. As crianças precisam de se expandir e de terem liberdade, porque foi a liberdade que elas provavelmente não tiveram em casa, obviamente agora, não é? Por estarem fechadas. E depois a disponibilidade, com máscara ou sem máscara, a 1 metro, a 2 ou a 10, elas sentirem que quem as está a acompanhar na escola e depois também em casa, em relação à família, obviamente, que está disponível para ser um parceiro de brincadeira, e isso vai trazer que seja também um parceiro de escuta, não é? Aquilo que a criança for mostrando através da sua atividade lúdica, de desconforto, com ludotecários daqui da região de Lisboa, que também vão abrir o espaço dia 1, e falávamos que provavelmente vai ser também um bocadinho mais elevada nestes primeiros dias, não é? Porque é uma forma de porem cá para fora algum tipo de emoções negativas que possam estar a sentir. Portanto, disponibilidade para que o técnico acolha essa agressividade e a transforme em afeto, não é? E em saúde, nesta saúde social que a Vera falava. Obviamente que não vai ser, as coisas não vão voltar ao normal sequer como era antes, não é? Mesmo, eu julgo que aí no Brasil, infelizmente, ainda não estão nesta fase, mas eu acho que ninguém em Portugal duvida que vamos ter um normal
mas que vai ser um normal que não era aquilo que nós estávamos habituados, né? De qualquer nós aqui no Brasil, Ana, estamos falando do novo normal, né? Que eu acho que ainda não tem novo normal, mas nós vamos ter. Que interessante que você trouxe, realmente enfatizando aquilo que por muito tempo estamos falando, né? A importância de permitir que a criança brinque, exponha seus sentimentos, né? Já que o brincar é um fator importante para o desenvolvimento psicológico e do bem-estar da criança. E só que agora, mais do que nunca, para que esse brincar aconteça, os adultos precisam promover essa, como você bem disse, a observação, né? Olhar, incentivar, permitir que essas crianças se divirtam da maneira delas, porque cada criança brinca de um jeito, né? Embora com o mesmo brinquedo, a mesma situação organizada pelo adulto, cada criança vai reagir de uma forma que vai ser importante. O que você acha? Eu acho que isso eu acabei de escrever aqui no meu caderno magia, porque eu acho que isso é um dos aspectos mais maravilhosos que o brincar tem, não é? Que legal. Também vou escrever aqui, magia. Sim, sim. Aliás, eu ia partilhar convosco que eu falo sempre de uma história que a Natália Pais me contava, se calhar vocês também já ouviram, mas que tem a ver com os refugiados da Bósnia, as crianças refugiadas que vieram para Portugal nos anos 90 e que foram acolhidas numa ludoteca pela Natália Pais, aqui ao pé de Lisboa, e que vinham numa situação muito, muito vulnerável, muito traumática, e essas crianças foram acolhidas numa ludoteca onde basicamente o que elas tinham à disposição era uma série de caixas de cartão, não é? Portanto, era um bocadinho também voltado, não é? Para as crianças irem através da brincadeira com esse caos, e eram caixas de cartão, não é? Elas foram reconstruindo aquele caos. No final do projeto que a Natália fez, tínhamos uma cidade construída com caixas de cartão, que para aquelas crianças significou o restauro interior, não é? A sua saúde mental a ser construída também novamente para que se possa iniciar uma nova vida. Obviamente que eu não posso comparar esta pandemia a um contexto de guerra, mas isto para dizer que provavelmente a chave vai ser dar oportunidades lúdicas às crianças, o menos estruturadas possível, para que esta magia que cada um depois vai dar a um pau, a uma folha de papel, a uma caneta, que seja a reconstrução do eu agora nesta fase, não é? Eu adoraria que nos próximos meses nas escolas em Portugal fosse recreio. Acho que era a melhor saúde das nossas crianças ficar bem acolhida e bem tratada. Idealmente ter ludotecários nas escolas para fazerem esse trabalho que a Vera falou de observação, de atenção e de parceria, não é? De parceria com a criança, porque acho que vai ser a chave para nós sairmos todos daqui mais felizes. E também acho que o adulto ia usufruir muito também se ele próprio, como forma de ultrapassar esta fase que também foi muito difícil para os adultos. Eu não sei como é que está aí no Brasil, mas nós aqui estamos a maior parte em teletrabalho em casa, não é? O que faz com que nós estamos a trabalhar em casa com uma criança em cada perna, não é? E é terrível porque eu acho que os pais não devem sentir-se culpados porque têm que trabalhar, mas portanto nós temos crianças ao nosso lado que precisam de brincar, que têm as pessoas que mais gostam ao lado e que normalmente não estavam disponíveis, mas continuam a não estar disponíveis, portanto até os próprios adultos, se calhar se tirassem umas 2 semanas só para estar num parque a brincar e ter momentos de lazer, também a nível da sua saúde mental seria fundamental que acontecesse. Aqui no Brasil acontece o mesmo. Muitos adultos em casa, trabalhando, né? No home office, como se fala, e com as crianças solicitando. Muitas vezes, para as crianças um pouco maiores, existe toda uma orientação,
currículo, aulas que os professores estão dando via usando algumas plataformas, às vezes próprias da escola, às vezes outras comuns, como Google, Teams, enfim, outras plataformas, mas uma questão que foi levantada durante esse período, que a gente tem discutido muito através de algumas mídias, enfim, é que para as crianças até 4 anos, né, 4, 5 anos, que a gente coloca que não deveriam fazer aulas para essas crianças, mas sim momentos de promover algumas ideias, falar mais ideias para que eles possam brincar e jogar, porque, na verdade, independente da idade dos pais, muitos vão brincar. Ou como brincar a brincadeira dos pequenos, não sabendo ou não tendo essa brincadeira, não sabendo como brincar com os pequenos, acabam utilizando recursos que não são tão benéficos à sua saúde, inclusive, né? Então, às vezes, vem alguns profissionais entram em contato comigo e falam assim, por favor, professora, tem algumas atividades para eu dar para as crianças de 2 anos que tem em casa. Eu falo, conte uma história, promovam brincar, brinque com as palavras, mas, por favor, né? Nada de mandar sacolinhas cheias de folhas mimeografadas para as crianças, enfim, esqueçam o conto, né? Nós vamos ter uma vida longa para aprender, para discutir, para entrar em contato com conteúdos importantes. A nossa mais tempo. E isso quer dizer que nós temos mais tempo para aprender mais coisas, né? Para que adiantar e pressionar os pequenos para aprender algo? E é claro que se ele brinca mais durante a sua infância, ele não vai ter problemas em aprender absolutamente nada daqui para frente, não é? É isso que eu tenho colocado cada vez mais. E tentando quebrar um pouco esse paradigma que muitas escolas têm no sentido de garantir. Estamos vivendo um outro ano. Eu costumo dizer que nem aniversário eu comemorar esse ano, porque eu não vivi direito. É mesmo. Não é verdade? Já se passaram tantos aniversários de pessoas queridas da minha família que eu não pude abraçar, outros tantos virão agora nos próximos meses que eu não vou poder vê-lo também, né? Ou seja, não estamos vivendo um ano normal. Portanto, vamos repensar e rever. E eu acho que neste processo de rever a escola, rever como nós vamos interagir com as crianças, os pais irão interagir com as crianças, enfim, o brincar é a chave mais importante. E eu acho que a nossa responsabilidade colocam dessa maneira e eu acho muito gostoso, né? Nós que acreditamos no brincar, temos que cada vez usar as mídias para dar ideias, porque a valorização do brincar é fácil, nós dizemos e comprovarmos porque o brincar é importante, em qualquer idade, não é, Ana? Nós estávamos falando outro dia sobre também o brincar na vida adulta, né? Que também é bom para a saúde. Claro. O brincar tem este problema, digamos assim, que é toda a gente reconhece que é muito importante. Nós fizemos um estudo aqui sobre a importância do brincar o ano passado e eu acho que 90% dos pais dizia, 95% dos pais dizia que sim senhor, brincar é muito importante para a criança. Normalmente juntavam este brincar à questão pedagógica, brinca porque aprende, e isso foi logo algo que nos deixou um bocadinho mais apreensivos, não é? A nossa expectativa era que o aspecto fosse mais a questão do prazer e do divertimento, não é? Porque não há nenhuma criança que brinque porque eu vou fazer uma construção de legos porque depois vou ser arquiteto no futuro, não é? Eu vou fazer uma construção de legos porque adoro e ainda adoro mais quando destruo toda para o meio do chão, não é? Portanto, tem este problema por tudo que é importante, mas depois quando nós perguntamos aos pais quanto tempo brinca com o seu
houve uma porcentagem muito pequena de pais que conseguiam brincar com as crianças, não é? Antes desta fase, nós falávamos muito no Instituto Apoio à Criança de uma questão que é a conciliação do trabalho e da família, não é? Como é que eu, enquanto mãe, consigo trabalhar até às 8 da noite, quase, chegar a casa às 8 da noite e ainda estar disponível para brincar com a criança, não é? Aqui em Portugal, as crianças também estavam muito tempo na escola ou em atividades estruturadas, portanto, mesmo as oportunidades de brincar e, sobretudo, o brincar livre eram muito reduzidas, não é? Portanto, isso era o problema que nós tínhamos antes. O problema que temos agora é que a casa, como nós já fomos falando, a casa agora é o escritório, não é? É o restaurante, é a sala de concertos e de teatro. Eu acho que nós temos que, exatamente através das mídias, esta ideia de que a casa também é o recreio. Portanto, hoje em dia a casa é o recreio para a maior parte das crianças. Nós lançámos agora no Instituto Apoio à Criança, em conjunto com outros parceiros, um movimento que é o Vou Viver Intensamente, que é exatamente com esta ideia de que a casa é um recreio, não é? Portanto, quando depois as crianças voltarem ao recreio, o projeto acaba. Mas o que nós quisemos foi lançar uns desafios à família, coisas muito simples, porque os pais, como nós já falamos, estão a trabalhar. Portanto, eu não posso enviar propostas muito complexas e que os pais se sintam um bocadinho até incompetentes a fazê-las, não é? Eu posso dar-vos um exemplo. Eu sou péssima a artes, não é? Eu, para fazer pinturas ou construções assim, artísticas, sou péssima. E houve uma altura que as educadoras dos meus filhos, não é? Propostas de brincar pela arte. E aquilo, eu sei que não as receber, não é? Portanto, nós temos que também ter muito cuidado com as propostas que fazemos para os pais não ficarem a sentir-se pior. Portanto, fazer coisas simples e que, como alguém já disse aqui, eu acho que foi a Cirlândia, coisas que mostrem que os pais, como é que os pais brincavam, não é? Nós estamos tanto tempo em casa que eu consegui agora com os meus filhos partilhar brincadeiras que eu fazia. Uma delas, por exemplo, é o elástico. Nós jogávamos muito ao elástico, eu não sei como é que se chama aí em Portugal, mas também há a marlinha, não é? O jogo da marlinha também. Uma série de jogos e brincadeiras da minha infância que tinha tempo, mas consegui ir buscar. E é um património cultural também extraordinário que os pais vão passar aos filhos, não é? Portanto, se olharmos para esta fase como alguma coisa de positivo, também tem este unir das famílias à volta do brincar. Agora, sem culpa, eu acho que nós também, como defensores do brincar, temos que mandar esta mensagem. Os pais estão a trabalhar, podem ter pouco tempo, mas que sejam os minutos em que está disponível. Não só obrigue os pais a brincar, não é? Que o façam com prazer, porque senão vai ser só mais um problema nas famílias. As famílias já estão muito saturadas com a escola, com a escola, não é? Há muitos pais disso, não é? Das 9, tem que ligar o Zoom das 9 às 10 porque vai ter aula de não sei o quê. Não é? Portanto, no final do dia, realmente o brincar é o que fica sempre em segundo plano, infelizmente, não é? Já era antes e agora também. Portanto, esta sensibilização para o tempo de qualidade, como a Cirlândia está aqui a dizer, é o mais fundamental. Porque nós temos que também deixar as famílias mais tranquilas, não é? Exatamente. E nesse processo é interessante porque acaba que os adultos também podem perceber que se eles brincam, eles vão ficar menos estressados. Sim, né? Eu acho que essa sensação gostosa de você colocar um tempo no seu dia, colocar na rotina, porque as crianças acorda, é o lanchinho, depois faz uma atividade, depois almoça, depois descansa um pouco. E dentro dessa rotina, colocar um dos momentos para estar com o adulto. E o adulto começar a perceber que o brincar faz bem para ele. Né? Porque existe um pré-conceito que brincar é só para criança, né? Para pré-adolescente, jovem. Eles esquecem, por exemplo, que os adultos jogando videogame é uma brincadeira, não é verdade? Não é verdade? E isso ajuda também na saúde mental do adulto, porque o brincar em qualquer idade,
em qualquer idade é importante. A gente tem discutido muito isso, inclusive no nosso simpósio que vai acontecer, da ABRE, que vai acontecer em janeiro de 2021, nós teremos, inclusive, alguns debates sobre o brincar, porque hoje, cada vez mais, por vivermos mais tempo, felizmente, né, os adultos não podem apenas ficar em casa e assistindo televisão, né? É preciso fazer alguma coisa que o estimule cognitivamente, e o brincar ajuda até na socialização de muitas pessoas que já estão entrando na terceira, quarta idade, como se diz, não é verdade? Mas, enfim, vocês no Instituto de Apoio à Criança prevêem alguma atividade que una os adultos e as crianças numa atividade? Sim. Sim, nós temos sempre esta questão intergeracional, até porque defendemos a questão do brincar como património cultural, não é? E nós temos muitos jogos e brincadeiras populares portugueses, e temos até museus do brincar. Há um extraordinário do professor João Amado, que também muitos de vocês aí conhecem, em Coimbra, não é? Que é a Escola do Brinquedo Popular. O desafio em relação ao brincar intergeracional que nós estamos a ver aqui em Portugal é a questão há muitos avós e netos que hoje em dia têm contacto só através das redes sociais, ou dos Skypes, ou dos Zooms, porque os avós, como são uma população muito vulnerável, não é? Estão às vezes mais afastados das crianças. Portanto, o que nós tentámos fazer foi brincar em tecnologia, não é? Por exemplo, um avô a contar uma história, como nós estamos aqui as duas a conversar, Vera, o avô pode estar a fazer exatamente isto com o neto, não é? Portanto, a nível da questão da doença, que nós estamos todos sujeitos, ficam mais seguros, mas mantém-se a relação, e há muita gente que é muito contra as tecnologias, não é? Mas nós também temos que dar o valor que elas têm, por exemplo, numa fase destas. Se não fosse as tecnologias, nós não podíamos estar em contacto, não é? Mais as pessoas que nos estão a ouvir, e nós temos que usá-las também como formas de a criança. Uma das alternativas, e também tem a ver com aquele movimento que eu vos falava, depois nós vamos pôr nas redes sociais, vocês podem consultar. Um desafio vai ser exatamente os avós e os netos a conversarem sobre como é que era as brincadeiras de infância, os avós a mostrarem como é que faziam brinquedos quando eram pequeninos, não é? E a mesma coisa com as crianças de hoje em dia, porque também os avós têm muito a aprender com as brincadeiras de hoje em dia. Eu lembro-me sempre da questão do peão. Eu acho que também isso se chama peão, não é? Aquele peão, que coloca e roda? E roda, exatamente, sim. Portanto, sim, portanto, esse era um brinquedo que eu acho que os nossos idosos brincaram, não é? As crianças têm uma nova versão que é o Beyblade, que também é a mesma lógica que o peão. É um brinquedo que existiu há uns anos e que existe agora de outra forma. As tecnologias também são interessantes para os mais idosos, não é? Há muitas consolas de videogame que têm movimento e, portanto, que também são uma forma dos idosos se manterem fisicamente ativos. Portanto, eu acho que há uma série de... temos é que acabar com esta ideia. Eu acho que o problema não são os idosos, Vera. Os idosos adoram ir e ao dominó. Eu acho que a maior parte dos problemas é o adulto, a fase adulta só, não é? É quase como se a criança espontaneamente brinca já dela, e depois vai-se perdendo um bocadinho ao longo do crescimento. Os adultos, a maior parte deles esquece, como a Vera também já mencionou, e depois quando chega à outra fase da vida é quase como se soubesse, não, espera, porque isto é importante, não é? Portanto, eu acho que a maior parte das nossas ações, até não esquecendo nem as crianças, obviamente, nem os idosos, têm que ser dirigidas ao adulto. Lembrar o adulto do prazer que tinha ao brincar. E nós temos aprendido muito com o Brasil, com colegas suas, Vera, a questão das memórias de infância, como ir buscar este ser lúdico que nós todos somos, como reavivar esta atitude lúdica. E o que nós temos visto quando damos, por exemplo, formação a professores e educadores, até a profissionais da área da saúde, médicos, estudantes de medicina, é que a chave é pô-los a brincar, não é? Nós tudo o que fazemos com os adultos começa com pôr os adultos a brincar. Portanto, assim que eles começam a brincar,
tudo o resto funciona de uma forma muito melhor e acredito que todos os conteúdos depois, como nós estamos aqui as duas a conversar, não é? Vão ser integrados de uma forma completamente diferente, porque eles ficaram disponíveis, lembraram-se, viveram e agora estão disponíveis e não respondem só que é importante brincar porque sim. É quase como se sentissem na pele, não é? Muito bem lembrado, Ana, porque os adultos na idade mais produtiva, hoje trabalhando, os avós, muitos, mas o adulto que precisa manter o seu emprego, está trabalhando ou está à procura de, porque aqui no Brasil nós estamos vivendo uma situação de muito desemprego devido a essa pandemia global, enfim, mas o adulto, ele já tem um processo de estresse muito grande, né? Porque ele tem que cumprir algumas obrigações e também tem que estar bem em casa, porque o ambiente familiar é importante. Mas a gente sempre tenta, inclusive eu faço muito isso na minha família. Eu tenho sobrinhos, né, que têm filhos e são pessoas jovens, profissionais, enfim, muito competentes, com filhos pequenos, né? Então, sempre que eu posso, mando algumas atividades. Também reduzir o seu estresse naquele momento em que ele senta com a criança, que ele brinca de uma palavra, ou que ele ajuda a montar algo com Lego, ou faz um quebra-cabeça, ou pega um rolinho e transforma o rolinho em algum objeto que possa brincar. Outro dia eu vi uma atividade tão interessante para crianças pequenininhas, enquanto a mamãe e o papai trabalham, né? Colocar muitos sapatos no chão e pedir para que as Então a criança pequenininha fica sentando o par dos sapatos. Uma atividade que na escola ela faria com blocos, ela faria com figuras, na verdade. Em casa, a mamãe pode tirar todos os sapatos do armário e pedir para a criança achar o seu par. Isso é um brincar. Por que não? Claro que sim. Não é verdade? Uma coisa simples com a criança pequena. Não, e tocou num ponto muito importante, Vera, que é, eu não preciso de brinquedos altamente sofisticados para brincar, não é? Não é à toa que quando as crianças recebem um brinquedo no Natal, elas brincam mais com a caixa, onde vem o brinquedo, do que se nós formos ao tempo dos nossos avós, como estávamos a conversar há bocadinho, eles não tinham nada de muito sofisticado e brincavam se calhar o dobro em dia. Portanto, daí que a nossa casa possa ser um recreio com aquilo que tem, com cadeiras que podem ser usadas para fazer uma corrida de obstáculos. Tenho aqui a Anabela a dizer que pode ser colocar as tampas nas caixas, tampas plásticas dos tupperwares, não é? Isso. Eu acho que o papel é um material lúdico extraordinário, não é? Eu posso fazer bolas de papel e jogar e atirar. Posso fazer desenhos no papel, posso fazer aqueles origamis de papel. Portanto, sugestões que fazemos à família. Porque tem que ser coisas que elas tenham em casa, não é? Em casa, lençóis, por exemplo, é outro material maravilhoso. Aliás, tudo o que é os loose parts, não é? Que as partes soltas, a caixa de cartão, caixas de ovos, os rolinhos do papel higiênico. Portanto, tem um potencial enorme. Colocar o lençol na mesa e fazer uma cabaninha e deixar a criança levar o que ela quiser para a cabana e depois, no outro momento, junto com os adultos, contar o que ela levou, por que ela levou, que ela consegue expressar. Se não, deixe-a brincar livremente com aquelas que ela escolheu para esconder na sua cabana, não é verdade? Claro. Também tem uma questão muito importante que também, portanto, o brincar é um direito, não é? A questão dos direitos da criança, e o brincar livremente também se liga com o outro direito da Convenção, que é o direito à participação, não é? Portanto, a criança ter voz naquilo que está a fazer, não é? Eu dou-lhe as oportunidades, meto uns lençóis ou uns sapatos no chão, mas depois a criança tem voz no que vai fazer com aquilo, não é? E cá está, depois passado o momento, partilha com o adulto aquilo que fez, convida-o a participar. Isto é também muito importante. Às vezes as crianças também não querem que o adulto vá lá meter-se na brincadeira, não é? Portanto, vamos respeitar esse tempo, mantendo a disponibilidade, não é? Depois a criança nos chama e
visão diferente da casa também e das relações em família, em que eu no meu dia-a-dia já não sou só quem chega ao final do dia e dá banho, faz o jantar e põe a dormir, não é? Em algum momento, como falávamos, eu também sou um parceiro de jogo, sem dúvida. A Cirlane acabou de colocar que o brincar é a voz da criança, e é verdade. Ontem, durante essa semana, nós tivemos vários diálogos, né, com profissionais, e todos lembraram do direito ao brincar que a criança tem, inclusive na convenção. Se puder reforçar aos profissionais, aos professores, enfim, porque existe também, por outro lado, os pais que quando pegam a criança, às vezes na escola, e a criança vem, hoje nós brincamos disso, os pais não valorizam, acham que esse brincar foi um jeito de tapar um buraco, de deixar a criança sem fazer nada, enfim. E ao contrário, né? Sempre que a gente puder ter uma reunião com as famílias, falar com os adultos, mostrar como brincar em vários aspectos. Nós estamos falando inicialmente da saúde mental, do físico, do cognitivo, do psicológico, do emocional, enfim, mais do que isso, né? O brincar todo o nosso sistema neural, porque nos ajuda diretamente com aquela situação, e por isso o brincar. Eu sempre falo isso, porque não existe, agora nós vamos brincar por 5 minutos, agora vocês vão ter 15 minutos para brincar, agora acabou a brincadeira. Não existe isso, né? Para a criança, eu entendo que o brincar para a educação é uma metodologia, é uma maneira de aprender, não necessariamente colocando diretamente a relação. Vamos fazer isso para aprender isso. Não. A criança aprenderá e desenvolverá várias habilidades, competências necessárias para usá-las durante todo um ano, sem necessariamente fazer uma ligação direta. Brinque agora para aprender isso, né? E isso a gente tem que comentar. Entre os educadores, eu acredito que isso seja já uma verdade apropriada, né? Acho que muitos educadores concordam comigo que isso nós já aprendemos. Mas o difícil que eu sinto na relação com muitos professores com qual eu tenho a oportunidade de conversar, está em mostrar às famílias que essa metodologia do brincar, que esses materiais que nós usamos, que essa rotina que nós temos, é favorável a todo um processo de aprender ao longo da vida. Falando, os adultos foram se esquecendo daquilo que viveram na infância como brincadores, não é? Daí que nós tivemos que adaptar aqui um bocadinho as estratégias. Aqui em Portugal é muito difícil uma palestra para falar sobre o tema que for. Os pais também estão sobrecarregados com o trabalho, alguns sendo cuidadores também dos próprios pais, portanto, dos idosos, que o tempo livre ele não é dirigido para ir para não é? Portanto, o que começámos a fazer? Começámos a fazer quase marketing. Portanto, eu não faço agora sessões, nem eu nem as minhas colegas, sobre a importância do brincar, faço sobre como ter crianças felizes. E aí os pais já veem este título, já fazem um bocadinho mais de esforço para ir. O que eu falo é exatamente sobre o direito a brincar, não é? Porque brincar é ser feliz. Quando os pais lá estão, percebem perfeitamente isso e acabamos por ter já então mais pessoas, mais famílias do nosso lado nesta luta pela defesa do direito a brincar, não é? Mas de verdade, quando eu falo que vou fazer uma ação sobre tenho 5 pais, se nós vendemos a ideia, portanto, marketing puro, Vera, puro, se nós vendemos a ideia como ter crianças mais bem-sucedidas, não é? Portanto, é só mais um título, não é? Sim. E depois nós mostramos que uma criança que brinca livremente,
que dessa forma interage com os outros, que cria relações mais saudáveis, que fica mais feliz e mais disposta para aprender. Portanto, isto é um sucesso. Este sucesso, através do brincar, os pais percebem e eu acho que ficam mais alertas, isso sem dúvida. Porque nós começámos a perceber que nós temos que afirmar tudo aquilo que ele traz e por tudo aquilo que ele acrescenta na vida da criança e das famílias. De qualquer das formas, Vera, eu gostava de partilhar. E nas reuniões de pais, eu continuo a ter o sonho que os pais vão perguntar como é que é a alimentação, se tem açúcar, se tem chocolate, não é? Portanto, a alimentação da escola. Perguntam como é que é as estratégias pedagógicas, perguntam uma série de coisas e eu ainda não deixei de ter o sonho de ouvir algum pai a perguntar que condições para brincar é que esta escola tem. Acho que quando os pais tiverem esta ideia, esta perspectiva, era o segredo, Anabela, esta parte era o segredo. Tenho aqui a minha colega, este momento é um segredo, este meu sonho. Quando os pais começarem a ser mais uma voz junto do Ministério da Educação, porque eu não sei como é que é no Brasil, Vera, mas os profissionais em Portugal são muito sensíveis ao brincar, mas depois têm currículo da Educação, são uma coisa que pouco tempo sou professora, valorizo o brincar e quero dar tempo e espaço para a criança brincar, se eu o fizer, depois a criança supostamente não aprende os conteúdos formais por serem tantos e tão exagerados, não é? Portanto, nós temos que ter os pais a falar ao Ministério da Educação que as crianças precisam de tempo para brincar, temos que ter os educadores e os professores a dizerem a mesma nesta área também, porque senão nós vamos ter crianças que vão se desenvolver muito a nível cognitivo, não é? A nível intelectual, mas não vão saber perder, não vão saber negociar do outro, e mesmo até a nível da atividade física, o brincar para crianças é atividade física. Eu não tenho que inscrever os meus filhos num clube de futebol, não é? Para eles fazerem exercício. Eles, se os deixarem correr livremente na escola, eles já estão a ter o nível de atividade física que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Sim. Aqui no Brasil nós temos assim uma base nacional comum, curricular, no qual nós temos dois eixos muito importantes, que é brincadeiras e interação. Em todo esse material oficial do Ministério da Educação, o brincar está sempre presente. As competências assim, básica, o brincar por meio de diferentes atividades, ele está presente. Mas é ainda algo novo, né? Acabou desse material. Mas nós já tínhamos outros documentos em que o estava presente. Mas o difícil, muitas vezes, é trazer esse lúdico para o projeto pedagógico da escola, né? Agora, eu achei muito bom esse segredinho que você partilhou, que é um marketing para chamar os pais para falar esse segredo, viu, que você nos contou, e espero que todos os nossos colegas que estão nos vendo possam usar isso nas escolas. Olha que máximo, vamos chamar os pais para torne a sua criança feliz, veja como, não é verdade? E aí a gente traz, porque essa associação da felicidade é muito importante. E nesse momento que estamos vivendo, onde se fala muito de saúde, né? Liga-se a televisão, é saúde, liga-se ou a doença, né? Quando não é saúde, é doença. Enfim, e eu diria que uma mensagem que eu gostaria de deixar, inclusive, é que para ser saudável é preciso brincar, né? Seja de alguma maneira, tenho procurado aqui em casa procurado coisas que sejam lúdicas. Acabei de comprar aquele palavras cruzadas para a gente montar, não é? Enfim, a gente vai comprando coisas, achando jogos
esquecidos lá naquele cantinho do armário, né? A gente vem, joga um pouquinho num dia, no outro dia faz outra coisa, para não ficar também só no computador, né? Sim, não é verdade? Claro. Mas brincar, eu diria que para a gente se manter saudável é preciso brincar. Agora, imagine para uma criança, nesses momentos difíceis, né? Onde também várias pessoas já falaram como é brincar nesse tempo. Vamos reduzir o nosso estresse brincando. Nós estamos próximos a terminar o tempo. Eu não sei quanto tempo a gente tem. Eu acho que nós temos ainda uns 5 minutinhos. Sim, acho que é mais ou menos. Não é? Sim. E aí gostaria que você deixasse ainda, quem estiver nos vendo, se puder nos dizer quanto tempo ainda eu tenho, pelas minhas contas, faltam 5 minutinhos, para que a gente ainda possa deixar algum recado e enfim, trazer essa... Eu gostaria de deixar um recadinho. A Associação Brasileira de Brinquedoteca, eu gostaria site, né? Os cursos que nós temos para formar brinquedistas, né? Um simpósio que nós vamos realizar agora em janeiro, que muitas pessoas vão gostar muito de participar, porque está um simpósio muito... E foi feito com muito carinho, com muita atenção, com toda a nossa equipe da ABRE, de conselheiros, de diretoria. Fizemos assim, serão 3 dias de muito conhecimento, de troca e de muita brincadeira, porque vamos ter também momentos para que a gente possa brincar. Conhece a ABRE, eu sugiro que entre no nosso site, conheça melhor e torne-se um associado, porque nós temos também um jornalzinho que é o Brinquedista e que pode trazer algumas ideias importantes para você naquele momento, né? E você pode ter acesso a tudo isso, não é verdade? E ficar atento também às publicações do ITLA, que a ABRE também, como está ligada ao ITLA, claro, né? Sempre promove a divulgação de documentos que são expedidos pela ITLA, né? Vera, eu aproveito para fazer o mesmo convite. Portanto, nós no Instituto de Apoio à Criança temos a página do Instagram e do Facebook. Portanto, há muitas publicações que são lá colocadas, há muitos desafios que são lá bem colocados, o movimento que eu vos falei está lá divulgado, portanto acessem, partilhem, estamos também sempre disponíveis se precisarem de alguma coisa através de mensagem ou de e-mail,